Este é o trabalho de história do professor Cláudio Luiz e falaremos o meu grupo, que é formado por mim, Levi, José Elísio, Janderson e Yasmin. Falaremos sobre a América Portuguesa e a presença holandesa. Logo aqui no início, os portugueses começaram a colonizar e os franceses também começaram a colonizar. E esses dois são chamados de colonos. Daí então, eles começaram a se aliar com os indígenas. Os franceses se aliaram com os Tupiniquim, com os Tupinambá e os portugueses com os Tupiniquim. Daí então, começaram a ter o comércio. Os indígenas retiravam o pau-brasil para os portugueses e os franceses, assim dava alguns objetos como espelhos, pratos de pratas, facões, ferramentas para eles em troca. Isso era chamado de escambo comercial. Isso já tem há muito tempo. Aí daí então os outros comerciantes que vinham, os portugueses fizeram um trato para os outros comerciantes pegarem a madeira e fazer grandes armazéns fortificados, que era chamado de feitoria, para que armazenasse as matérias-primas que produzia aqui no Brasil, para até que os navios, os naus, que chamam os navios, as grandes embarcações, as caravelas, chegarem aqui no Brasil para exportar e daí tudo mais. Daí então, para ter mais um poder centralizado, os colonos começaram a colocar administrações aqui no Brasil. Portugal colocou a administração colonial. Daí então, vieram os capitões donatários que o rei Dom João III, mandava aqui para o Brasil. Esses capitões já eram guerreiros que colonizavam já lá na África, na Angola e no Oriente. Aí o rei já mandava para cá. Daí então começou a enfraquecer por conta de guerras e tudo mais. E os capitães não tinham como manter a comunicação entre as capitanias, que hoje seriam os estados brasileiros. Não tinha as comunicações entre os capitães. Daí então o rei pensou e teve que mandar o seu braço direito naquela época, né, que se tornou o primeiro governador daqui do Brasil, que foi Tomé de Souza. E daí vieram pedreiros, vieram arquitetos, vieram jesuítas para profetizar, para fazer a missão de catequizar os povos indígenas aqui no Brasil, para solidificar, para ter uma base mais forte aqui na colônia brasileira. Daí então foi criando, né? E logo depois veio o segundo governador, que foi Duarte da Costa. Duarte da Costa teve no seu governo muitas tumultuações, porque os franceses queriam, também os colonos franceses queriam dominar o território brasileiro. Daí então os franceses passaram aqui 12 anos e eles não conseguiram tirar. Daí veio o terceiro governador, Mendes Sá. E Mendes Sá se aliou com mais indígenas e conseguiram tirar a chamada francesa Antártica, que eram os colonos franceses que estavam aqui no Brasil. Daí então, esses capitães que já eles tinham deveres e seus direitos. E os deveres desses capitães era manter o comércio, manter o poder militar e manter a economia. Daí então eles tinham os direitos de cobrar imposto, cobrar multas, cobrar essas coisas mais administrativas da colonização, do colono.
Também tinham o poder de julgar, eram meio que juízes naquela época, e tinham também o poder de doar e tirar terras. Eles tinham o poder de doar grandes fazendas, que naquela época era chamado as Marias. E daí, então, eles também poderiam pegar essas terras. Olá pessoal, aqui quem fala é Elísio Feitosa do segundo ano A. E hoje eu vou explicar para vocês um conteúdo sobre economia colonial. Economia colonial era baseada em 4 fatores. Quais são eles? Primeiro, latifúndio. Segundo, escravismo. Terceiro, monocultura. E quarto, exportação para o exterior. Mas como assim esses fatores? Primeiro, latifúndio seria os grandes engenhos. Segundo, escravismo, o trabalho escravo. E monocultura? Monocultura significa um tipo só de produção. Ou seja, eles só produziam uma cultura, que era a produção da cana-de-açúcar. E quarto, produção para o exterior. Toda a produção que eles tinham era exportada para Portugal. Diante de todo esse processo, após o período de colonização do Brasil, eles tiveram que enfrentar 3 grandes desafios. O primeiro, escolher o produto para aproveitar a economia da terra. Segundo, ir em busca do capital para beneficiar, arcar com os custos de toda a produção. E terceiro, ir atrás de uma mão de obra adequada para dar suporte a toda a produção. Para o produto, eles optaram pela cana-de-açúcar pelo fato de já possuir uma certa experiência com o cultivo. Ou seja, lá atrás, nas Ilhas Atlânticas que eles tinham, eles já cultivavam a cana-de-açúcar. Ou seja, eles visaram, não, vamos aproveitar a nossa experiência que já possuímos sobre o cultivo e vamos botar em prática. E sem contar que eles também escolheram a produção da cana-de-açúcar pelo fato do açúcar ser um produto muito caro e também pelo fato das terras do Brasil oferecerem uma solubilidade de alta qualidade, um clima bem favorável. Todos esses fatores influenciaram na escolha desse produto. E sem contar que a partir disso, eles tinham que ir em busca do capital. Em busca do capital para construir os engenhos, o custo era alto, por conta que envolvia trabalhadores, boi, moinho. Para ser feita a construção dos primeiros engenhos, foi preciso os comerciantes portugueses, holandeses e italianos aplicarem um alto investimento na construção. Ou seja, isso gerou um custo muito alto. A mão de obra dos engenhos era composta por escravos e indígenas. A partir do século XVII, os indígenas já foram sendo substituídos pelos escravos africanos, pelo fato dos escravos africanos possuírem uma mão de obra mais qualificada e também por aguentarem mais o trabalho bruto. Agora, mudando um pouco o contexto, vamos falar dos holandeses no Nordeste. Os holandeses invadiram o Nordeste açucareiro por 2 vezes, pelo fato de que a região era próspera e se destacava por suas manufaturas e sua indústria naval e sua marinha mercante. Ou seja, os holandeses vieram para o Brasil com o intuito de controlar a venda e o comércio europeu. Ou seja, eles queriam que os produtos portugueses fossem vendidos apenas para a Holanda e não para Portugal. Então é isso, pessoal. A continuação ficará com o nosso amigo Janson. Após a independência da Holanda, em 1602, os holandeses criaram a Companhia das Índias Orientais, que visava a conquista dos domínios luso-espanhóis na Ásia. Diante disso, Felipe II, o então rei da Espanha, reagiu proibindo os holandeses de comerciar com Portugal e suas colônias. Em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, com o intuito de invadir as colônias portuguesas na África e na América. E teve como alvos principais o controle do açúcar do Nordeste do Brasil e o fornecimento de escravos no continente africano. A primeira invasão ocorreu na Bahia, que além de ter muitos engenhos em funcionamento, era o centro político do Brasil. Eles chegaram em Salvador em maio de 1624 com uma frota de 26 navios, 3.300 homens e 450 canhões. Ao chegarem lá, eles prenderam o governador português e substituíram pelo holandês Van Dort. A Espanha, por sua vez, enviou para o nordeste do Brasil uma frota de 52 navios e 12.000 homens, que forçaram os holandeses a bater em retirada em 1625.
Uma das táticas da resistência foi a guerra de emboscadas, na qual os combatentes se dividiam em pequenos grupos, saíam da mata e se lançavam sobre os inimigos de surpresa, impedindo assim o seu avanço rumo à região dos engenhos. No entanto, 2 anos depois, os holandeses voltam a atacar e saquearam o porto de Salvador, levando consigo fumo, algodão, pau-brasil e açúcar. Além disso, na volta para a Holanda, eles conquistaram outros tesouros, enriquecendo ainda mais o seu país. Com os saques realizados, os holandeses reuniram recursos e invadiram novamente o Nordeste açucareiro, mas dessa vez o alvo foi Pernambuco. Eles desembarcaram no litoral pernambucano em fevereiro de 1630 e conquistaram Olinda e Recife com bastante facilidade. Sob a liderança de Matias de Albuquerque, a população local se retirou para o interior, onde ergueram o Arraial do Bom Jesus, que era o local de onde deviam partir os ataques aos holandeses. A tática da resistência foi mais uma vez a guerra de emboscadas. Essa resistência empenhou-se em controlar o interior, onde estavam os engenhos, e isolar os invasores no litoral. Nos combates que se seguiram, os holandeses foram conseguindo vitórias. Eles conquistaram o Forte dos Reis Magos no Rio Grande do Norte, a cidade de Filipéia, hoje João Pessoa, na Paraíba, e o Arraial do Bom Jesus, no interior pernambucano. Diante disso, Matias de Albuquerque ordenou a queima dos canaviais e retirou-se com sua tropa para Alagoas. Antes, porém, conseguiu prender Calabar, que era um morador local que ajudou os holandeses como guia e mandou executá-lo. Segundo o historiador Evaldo Cabral de Melo, o motivo da execução foi porque Calabar sabia demais. Os holandeses passaram a ser os novos donos do Nordeste. Na região onde se deu a Guerra do Açúcar, a situação era desoladora. Plantações queimadas, gado morto, engenhos destruídos e escravos em fuga. Para voltar a lucrar com o açúcar do Brasil, os holandeses precisavam reativar a produção e organizar a administração nas áreas conquistadas. Para isso, em 1637, o conde Marício de Nassau-Siegen foi eleito o governador dos domínios da Holanda na região.